Ideologia na segurança pública. Ideologia na segurança pública, e a proposta do curso é basicamente servir como uma provocação para que vocês entendam qual a porta de entrada de algumas ideologias na área da segurança pública que vai atingir diretamente a sua casa, diretamente a sua família, diretamente a sua segurança. Diego, quando eu escuto, o criminoso é vítima da sociedade, quem cria o crime é a sociedade corrompida, é o sistema capitalista, burguês, opressor e tudo aquele jargão que vocês já devem estar cansados de ouvir, por onde vem tudo isso? É isso que nós vamos aprender no curso de hoje. É claro que a pretensão aqui não é esgotar o tema, muito pelo contrário, até porque no final da nossa aula, nos últimos blocos, eu vou trazer as teorias em espécie, e teorias sociológicas e ideológicas em espécie que mais são aceitas pelo Brasil e partem nesse caminho geralmente correntes marxistas, correntes de esquerda que acabam contaminando a área da segurança pública. Até para servir aqui como um modelo, servir, por exemplo, como um exemplo provocador, imaginem o seguinte: eu estou olhando um crime de roubo, um sujeito vai assaltar a vítima num ponto de ônibus. Para essa ideia, essa questão ideológica, essas questões filosóficas, eu posso ter uma conclusão completamente diferente de uma outra pessoa. Exemplo, eu posso olhar para uma pessoa assaltando e falar: esse assaltante é um covarde, esse assaltante, ele deu uma coronhada sem necessidade na vítima, a vítima já tinha se rendido, esse assaltante não precisava roubar, ele não precisa de dinheiro, ele a roubou por ganância. Ele escolheu isso porque ele sabe que não vai ser punido. Ele vive incentivado por uma cultura de impunidade. Esse assaltante merece reprovação. Uma outra pessoa com um viés ideológico completamente contaminado, ali, uma ideologia, por exemplo, de esquerda. Eu vou dar um exemplo notório, um exemplo que já é de amplo conhecimento popular. Márcia Tiburi. Imagine que a Márcia Tiburi analise o mesmo fato. Ela pode concluir diametralmente oposto à minha conclusão. Ela pode falar o seguinte: não, mas peraí. Esse assaltante, ele é uma vítima da sociedade, há uma lógica na conduta dele. Esse sujeito, na verdade, ele está igualando uma desigualdade social. Aquela vítima burguesa, capitalista, opressora, estava ostentando um patrimônio que aquele coitadinho não poderia ter. Então ele equilibrou essa balança de uma suposta justiça social. Percebam? Mesmo fato, duas visões completamente distintas, e essas visões conseguem sim penetrar na área da segurança pública travestidas de questões técnicas, científicas, com base empírica. Então tudo isso entra na área da segurança pública revestida de um caráter supostamente científico e seguro. Digo, preciso saber, agora eu entendi o que você está falando, eu assisto isso, eu vejo um bando de maluco falando isso que você acabou de falar, falando que o criminoso é vítima, quase que como um criminoso fosse um ser irracional, um imbecil mesmo, mentalmente falando, um sujeito desprovido de capacidade de entendimento e autodeterminação, um sujeito que não sabe o que faz. E eu sei que o criminoso não é assim, o criminoso é como um ser humano, ele sabe o que faz. Então essas ideologias, eles acabam até fazendo uma dicotomia entre o não criminoso como se fosse um ser humano comum e o criminoso como se fosse um ser mentalmente desprivilegiado. E quando você vai para esse caminho tentando tratar o criminoso como um ser idiotizado, você passa a justificar praticamente tudo que ele faz. Porque você retira dele a responsabilidade e joga lá para algum ente abstrato, para o capitalismo, para o Estado, para a sociedade, ou seja, você joga ali a responsabilidade de forma líquida em qualquer canto. Já o criminoso, tudo que ele faz passa a ser aceitável, passa a ser justificável. E aí você começa a caminhar para tratamentos como retirar a cadeia, retirar o cárcere e aumentar, por exemplo, medidas alternativas como prestação de serviço à comunidade, cesta básica, ou até medida meramente terapêutica e educativa, pedagógica e por aí vai. Você passa, por exemplo, a desarmar a população, você passa, por exemplo, a propor medidas de tirar armas de fogo até das forças policiais, diminuir o poderio bélico. E quem ganha com isso? Vocês levando em consideração que o criminoso é um ser dotado de livre-arbítrio e racionalidade, ele vai fazer a festa. Os meios que poderiam inibi-lo a praticar crime simplesmente são derrubados por terra, ele tem um caminho livre pela frente. Diego, pelo amor de Deus, beleza, você já tá com o terror aqui, já tô completamente assustado. Percebo que ideologias podem tomar a segurança pública que vai atingir diretamente a segurança da minha segurança pessoal e a segurança da minha família. Sim. Agora, ao longo do nosso curso, eu vou construir esse caminho para vocês vão perceber como é que funciona.
E no final do curso eu vou dar exemplo de duas teorias que têm um grande alcance no Brasil. Na verdade nós temos dezenas que são levadas a sério aqui, mas duas que mais se destacam e por fim outras duas ou três ali que podem servir em contraposição, podem vir num caminho completamente oposto, tratando uma segurança pública mais firme. E aí, claro, fica a provocação para a gente pensar junto, para a gente construir um modelo de proposta ideal de segurança pública. Então esse curso, repito, servirá mais como uma provocação. Mas vamos lá construir nosso caminho. Esse primeiro bloco é um bloco introdutório. É importante que vocês tenham em mente as ciências penais ou ciências criminais. É por meio dessas ciências criminais que tudo começa. E três se destacam. O direito penal, todos vocês já ouviram falar, e esse curso não vai servir só para quem é da área jurídica. A criminologia e a política criminal. É uma tríade de ciências penais. E essa tríade, cada ciência é autônoma, é independente, possui métodos próprios, possui objetivos, finalidades, funções próprias. Elas até se comunicam. O resultado de uma vai servir de base para outra, mas elas são independentes. Para vocês entenderem melhor, eu vou falar rapidamente uma por uma e eu vou começar pelo direito penal. O direito penal é mais palatável, é mais fácil de vocês entenderem, porque todo mundo escuta falar sobre crimes, sobre o Congresso Nacional. Vamos começar pelo direito penal então. Quando eu falo de direito penal, vocês precisam ter em mente o poder legislativo, em âmbito federal, Câmara dos Deputados, Senado, o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, por força da nossa Constituição Federal, que tem ali a prerrogativa de criminalizar condutas ou descriminalizá-las. Exemplo, o adultério há alguns anos era crime, não sei se vocês sabem disso, mas o adultério e a sedução eram crimes. Chegou num dado momento que o Congresso Nacional, que é um poder eleito pelo povo, tem representatividade popular, democrática, o Congresso chegou à seguinte conclusão, falou, olha, adultério, sedução, não merecem reprovação penal. Os próprios valores da sociedade refletem isso, então vamos descriminalizar, vamos afastar isso do mundo penal e tiraram isso da esfera criminal, não é mais crime. Da mesma forma, com a evolução da tecnologia, crimes cibernéticos, invasão das contas, dos computadores, smartphones, celulares e por aí vai, passou a ser criminalizado, porque foi um valor exigível pela sociedade. Nós precisávamos dessa proteção. O Congresso se uniu e criminalizou essa conduta. Percebam então que o direito penal é uma ciência responsável por definir crimes e anunciar as respectivas penas, anunciar as respectivas sanções penais. Está aqui na tela, ó. Então, o direito penal, ele analisa fatos humanos indesejados, ele define quais os fatos devem ser rotulados como crimes ou contravenção penal e, ao final, anunciando a respectiva pena. Logo, é uma ciência jurídica e normativa, cria normas do dever ser. Digo, como assim do dever ser? Se o legislador ele cria crimes, ele tipifica penalmente condutas, ele na verdade está indiretamente criando modelos de conduta. É por isso que é uma ciência do dever ser. Ele cria modelos de conduta de como você deve se comportar, de como você deve ser. Então quando o legislador criou lá que subtrair coisa alheia móvel é crime de furto, você pegar o que não é seu é crime de furto, ele quer dizer o seguinte, não furte, não faça isso. É um modelo de conduta dizendo como você deve se comportar. Por isso nós falamos em ciência do dever ser. Esse é o direito penal. Então, voltando aqui para a tela, o direito penal ocupa-se do crime enquanto norma. A finalidade é legislar. Exemplo, o roubo é crime previsto no artigo 157 do Código Penal. Em algum momento histórico, aí o legislativo precisou se reunir e falar, olha, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça merece reprovação. Então vamos transformar essa conduta em um crime. Está aqui, artigo 155 do Código Penal. Entenderam? Perceberam aqui o direito penal? Beleza. E a criminologia, Diego? Pouca gente conhece, inclusive quem é da área do direito não conhece tanto assim a criminologia. Não é uma ciência tão trabalhada em faculdades. Algumas até trabalham e quando trabalham ali um semestre, trabalham de forma bem meia boca mesmo. Qual que é a ideia da criminologia? Ela vem no sentido oposto, ela vem na contramão do direito penal. Ela não se ocupa de como você deve ser. Pelo contrário, a criminologia é uma ciência do ser. Quando eu falo ciência do ser, eu não estou preocupado em criar modelos de condutas, eu estou preocupado em fazer um diagnóstico da realidade. Eu estou preocupado em falar como você efetivamente é. Como você é? Como acontece o crime? A criminologia é uma ciência empírica. Ela analisa casos concretos. Então, por exemplo, vai ficar bem fácil agora. Imagine que numa determinada cidade está acontecendo muito crime de assalto.
Estou assaltando muito ali no ponto de ônibus. Os criminologistas, eles vão analisar vários casos semelhantes. Por que está acontecendo muito crime ali de roubo? Eles pegam vários boletins de ocorrência, várias investigações, eles começam a cruzar as informações até por meio das estatísticas. Por exemplo, tá tendo muito crime de roubo a partir das 18 horas em diante, a partir do período noturno. Sempre quando a vítima está sozinha, sempre quando diminui o policiamento, sempre quando não tem muita iluminação, eles criam um contexto. Então, analisando de forma empírica, caso a caso, chega-se a uma conclusão para traçar um diagnóstico de como a criminalidade de como ela ocorre, quais os fatores contribuem para que o crime ocorra. Então, percebam que a criminologia é responsável por fazer um raio-x do fenômeno criminal na sociedade. Por quê? Porque a partir daí, traçando quais são as causas da criminalidade, ela consegue sugerir medidas de prevenção e combate ao crime. Então essa é a ideia da criminologia, fazer um diagnóstico do fenômeno criminal, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho isso? Tá aqui, ó. Então a criminologia é uma ciência empírica que estuda o crime, vai analisar caso a caso, o criminoso, quem é o criminoso, se ele é um coitado, se não é. A vítima, se o comportamento dela foi provocativo, se contribuiu ou não para a criminalidade, ou não. A vítima completamente inocente. E o comportamento da sociedade. Será que a sociedade estigmatiza o criminoso? Será que ela ampara o criminoso? Será que ela ampara a vítima ou vira as costas para a vítima? Tudo isso é importante. Logo, a criminologia ocupa-se do crime enquanto um fato. Está traçando um diagnóstico. E é uma ciência do ser. Ciência do ser, diferente do direito penal. Olha o exemplo. Ela vai perseguir quais são os fatores que contribuem para a ocorrência de assaltos. Quais os fatores? Diego, entendi. Beleza. Diego, existe alguma coisa entre o direito penal e a criminologia? Sim, a política criminal. Aí vem a terceira ciência penal. Política criminal. Enquanto que a criminologia recai principalmente, não somente, mas principalmente sobre os criminologistas, enquanto que o direito penal recai exclusivamente sobre o poder legislativo, a política criminal ela versa principalmente sobre os gestores, sobre o poder executivo, presidente, governadores, prefeitos. Porque a política criminal ela visa traçar políticas públicas de prevenção e combate à criminalidade. Eu posso falar que nós combatemos e prevenimos o crime com mais policiamento na rua, com a população armada para se defender. Eu posso ir num caminho completamente oposto, falando que basta ligar a luz num poste, basta a iluminação, acabou. Criminoso é que nem vampiro, se deu a luz sai correndo.